Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a doença óssea de Paget. Meu grupo é composto por Alisson Ramos, Brenda Passos, Crisia Rocha e Victoria Bandeira. A doença óssea de Paget, também conhecida como osteite deformante, é uma condição patológica não inflamatória, caracterizada pelo aumento da remodelação óssea de forma irregular e desorganizada. É a segunda doença osteometabólica mais comum, atrás apenas da osteoporose, caracterizada também pela hipertrofia dos ossos, deformidades e dores locais. Frequentemente, a doença óssea de Paget afeta os ossos longos, como tíbia, fêmur e húmero, os ossos da pelve, crânio e da coluna vertebral. É uma patologia propriamente senil, diagnosticada em indivíduos acima dos 50 anos de idade. Raramente é diagnosticada em indivíduos abaixo de 40 anos de idade, tendo uma preferência pelo gênero masculino, por pessoas caucasianas e em países com origem anglo-saxônica, como Reino Unido e Alemanha, sendo rara em países como Índia e África. Na América Latina, cerca de 1.149 casos foram descritos nos últimos 30 anos, sendo que, aqui no Brasil, grande parte desses casos estão no Recife. Estudos apontam que esse grande percentual vindo do Recife seja pelo fato dos fatores estarem ligados à colonização holandesa, que ocorreu no século XVII. Na sua fisiopatologia, ocorre um aumento na formação óssea, uma reabsorção desordenada e uma neoformação excessiva de um osso anômalo. Estudos apontam que os osteoclastos de pacientes com Paget contêm partículas virais, que não são encontradas em osteoclastos sadios. O dano inicial ocorre inicialmente por uma osteólise, que é um desgaste dos ossos, relacionado à hiperatividade dos osteoclastos e o recrutamento dos osteoblastos de forma desordenada. Após a fase de reabsorção, vascularização, com reparo dos osteoblastos, e da cicatrização, o osso formado se torna inferior ao osso típico, que com sobrecargas leva o osso a deformidades variadas. Dando devida continuidade sobre a doença de Paget, falarei agora um pouco sobre os seus fatores de risco. Embora sua verdadeira etiologia seja desconhecida, sabe-se que há influência de fatores genéticos e de fatores virais que desempenham um papel importante na fisiopatologia. As mutações genéticas ligadas à doença de Paget, descritas nos últimos anos, foram relacionadas à histórico familiar e a síndromes como a hiperfosfatasia idiopática. Cerca de 14 a 25% dos familiares de pacientes com Paget desenvolvem a doença. Além disso, o risco em parentes de primeiro grau é de 7 a 10 vezes maior que na população em geral. Podemos citar como mais importantes aquelas formas relacionadas à presença de rank ligante, osteoprotegerina e sequestrossomo 1. Sintomas da doença de Paget. Estes variam de acordo com a extensão e com a atividade da doença, além da relação do osso pagético com estruturas adjacentes. A maioria dos pacientes com doença de Paget é assintomática, mas as pessoas podem apresentar cefaleia, surdez, débito cardíaco aumentado, cifose, dor nos ossos, mais comum nas costas ou nos quadris, dor radicular com envolvimento da coluna, arqueamento dos membros e, por fim, calor e sensibilidade aumentado sobre os ossos, além de volume aumentado também dos membros, como podemos ver nesse slide. A seguir, veremos as complicações dos sistemas devido à doença de Paget. O sistema musculoesquelético. Temos complicações como dores ósseas, deformidades ósseas, osteoartrites, fraturas e estenose espinhal. No sistema neurológico temos perda da audição, déficit de nervos cranianos e aumento da pressão intracraniana. No sistema cardiovascular teremos angina e falha na congestão cardíaca, estenose aórtica, calcificações endocardíacas e aterosclerose generalizada. No sistema metabólico teremos hipercalciúria, hipercalcemia,
hiperuricemia e nefrolitíase. No sistema neoplático, teremos o sarcoma, que pode se desenvolver como um osteossarcoma, um condrossarcoma e fibrosarcoma. E também tumor de células gigantes. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da doença de Paget, que se faz com manifestações clínicas, exames laboratoriais, exames complementares de imagens. A maioria dos pacientes com a doença de Paget é descoberta por uma elevação dos níveis de fosfatase alcalina sérica. É uma enzima envolvida na formação das células ósseas que não pode ser explicada por distúrbios hepatobiliares ou por outras doenças osteometabólicas. A fosfatose alcalina aumentada se correlaciona com a atividade e com a extensão da doença. A doença de Paget pode se comprometer qualquer osso. E como é mais assintomática que sintomática, o radiologista faz o diagnóstico com um achado incidental de exame. A seguir, descreveremos os principais achados da doença de Paget, em suas diferentes fases, assim como suas complicações mais frequentes. Os achados típicos da doença de Paget, que predomina no segmento lombar da coluna vertebral, na pelve, extremidade dos ossos longos. Vamos analisar, então, essas imagens destacadas. Essa primeira imagem são de achados da doença na coluna vertebral, que é uma radiografia do corpo vertebral de L3, que demonstra um aspecto típico de moldura. Podemos enxergar o espaçamento da parte cortical e esclerose das trabéculas com áreas líticas, que são áreas radiotransparentes e de deposição anormal do tecido ósseo, áreas mais radiopacas. Na demais imagem, do lado esquerdo do slide, que são de tomografias computadorizadas da coluna, os achados de aumento do volume ósseo, de distorção e espaçamento da cortical e das trabéculas. São os mesmos da radiografia. Nessa imagem, é uma radiografia da calota craniana, demonstrando espessamento da calota, comprometendo tanto a tábua interna quanto a externa, associada à área com aspecto algodonoso na calota craniana. As áreas de esclerose cruzam as suturas, dando um aspecto mais deformado da cabeça do paciente. Nessa radiografia da pelve, mostrando um espessamento difuso da cortical óssea e distorção, esclerose do trabeculado ósseo, típico da doença. Note também que o comprometimento é assimétrico. Temos um lado mais comprometido que o outro. Com relação aos ossos longos, essa radiografia que evidencia uma tíbia com grande espessamento cortical na parte convexa, gerando uma deformidade. Uma complicação frequente dessa doença ocorre geralmente na tíbia e no fêmur. Predominam do lado convexo desse osso. Dando continuidade, falarei um pouquinho sobre o tratamento. Bom, o tratamento para essa patologia é baseado em uso de fármacos, como analgésicos, fortificantes ósseos e suplementos alimentares, atrelados à fisioterapia. O tratamento tem como objetivo a restauração do metabolismo ósseo, o alívio das dores e até mesmo a prevenção de complicações futuras. O tratamento também é bastante indicado para a preparação das cirurgias, onde somente é indicado em casos graves de alteração degenerativa, ou até mesmo quando o paciente não corresponde ao tratamento conservador. Como eu disse anteriormente, a fisioterapia tem um papel bastante importante no controle dessa doença,
Ela tem como objetivo manutenção da força muscular, restauração das dores, melhora da ADM das articulações, melhorar a flexibilidade do paciente. Mas para isso acontecer, são utilizadas várias condutas da fisioterapia, como por exemplo a hidroterapia, que ajuda na manutenção da ADM e no ganho de força muscular, na acupuntura e nos recursos manuais para poder aliviar as dores do paciente. Também podendo utilizar exercícios terapêuticos, tendo como objetivo dar uma melhora de vida no dia a dia do paciente e que ele possa a cada dia evoluir no seu tratamento. E por fim, essas foram as referências que nos baseamos para fazer o nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham um bom dia.